O crepúsculo cobria Madrid com um manto de ouro e sombras, as luzes da Gran Via começando a piscar, um convite silencioso para a vida noturna. Mas, para Luna Vargas, de 33 anos, a noite era sua aliada. Seu disfarce. Sentada em um banco discreto no Parque do Retiro, sua câmera Canon antiga, uma relíquia herdada de seu avô, repousava sobre o colo, quase uma extensão de seu próprio ser. Não havia flash, apenas a luz natural, a paciência e um olhar que capturava a alma da cidade. Me conte aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história. De lugares você gostaria de ouvir histórias aqui no nosso canal? Luna era uma fotógrafa de arte, mas não a que buscava os holofotes. Ela preferia o invisível, os detalhes que outros ignoravam. A ruga de um rosto idoso que contava uma vida inteira, a dança da poeira em um raio de sol, a solidão de uma fachada antiga. Seu trabalho, belíssimo e melancólico, raramente encontrava um comprador. Vivia em um pequeno apartamento em Malasanha, mal cobrindo as contas com trabalhos freelance esporádicos e o pouco que vendia em galerias alternativas. Seus cabelos de um negro azeviche caíam lisos até a cintura, emoldurando um rosto de traços delicados, com olhos grandes e expressivos, de um castanho tão escuro que pareciam absorver a luz. Sua beleza era de uma simplicidade quase etérea, que a fazia parecer mais jovem do que realmente era, e seu corpo esguio, envolto em roupas discretas, permitia-lhe misturar-se à paisagem urbana, tornando-a, de fato, a fotógrafa invisível. Naquela noite, Luna esperava, não por uma cena específica, mas pela inspiração. O ar estava fresco, o som distante do tráfego e dos risos preenchia o ambiente, mas ela estava imersa em seu próprio mundo de luz e sombra. Seu dedo repousava levemente sobre o botão do obturador, pronto para capturar o instante perfeito. De repente, um movimento brusco em meio à folhagem densa do parque, perto de uma fonte antiga que raramente funcionava. Uma sombra se moveu, rápida, furtiva. Não era um amante em um encontro proibido, nem um corredor noturno. Havia algo de urgente, de violento, um brilho metálico, um som abafado, quase um gemido, que se perdeu no ruído da cidade. Luna, por puro reflexo, ergueu a câmera. Não houve tempo para focar, para ajustar. Ela apenas apontou e disparou. O flash que ela raramente usava disparou de forma inesperada, um clarão branco que rasgou a escuridão por um microsegundo, iluminando a cena com uma crueza chocante. O que o flash revelou a fez prender a respiração. 2 homens. Um caído no chão, imóvel, o outro, agachado sobre ele, com um objeto pontiagudo na mão, o rosto contorcido em uma expressão de fúria e pânico. O brilho do metal, sangue, o crime e o rosto do agressor. A luz do flash, por um breve instante, congelou a imagem em sua mente. Um rosto anguloso, olhos frios e um sinal distinto, uma cicatriz fina que cruzava a sobrancelha esquerda. Um rosto que ela sentia já ter visto em algum lugar, mas que sua mente, em choque, não conseguia identificar. Um arrepio percorreu a espinha de Luna. Ela não era uma repórter fotográfica. Sua arte era sobre a beleza, não sobre a brutalidade da vida. Mas ela tinha uma foto. Uma foto acidental, tirada no lugar errado, na hora errada, que podia mudar tudo. O corpo no chão, o agressor fugindo para as sombras. E ela, Luna, a fotógrafa invisível, agora tinha em suas mãos a prova de um crime, um segredo que não a deixaria dormir. Se você já sente a adrenalina pulsando e quer desvendar o que essa foto acidental revelará e como ela vai transformar o destino de Luna, não perca os próximos capítulos dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar cada revelação e mergulhar nos mistérios de Madrid. O flash inesperado da câmera de Luna não apenas iluminou uma cena de crime, ele incendiou sua consciência. O som abafado, a imagem congelada do agressor com o objeto pontiagudo na mão, o corpo inerte no chão, tudo se repetia em sua mente como um pesadelo vívido. De volta ao seu pequeno apartamento em Malasanha, o ar parecia rarefeito. Ela se trancou, a câmera em suas mãos tremendo levemente. Aquele rolo de filme contendo a imagem do crime era uma bomba relógio. Luna revelou o filme
em seu minúsculo laboratório improvisado no banheiro, o cheiro de químicos enchendo o ar. A imagem surgiu nítida, chocante. O rosto do agressor, capturado em toda a sua fúria com a cicatriz fina atravessando a sobrancelha esquerda. O objeto pontiagudo, o sangue, era a prova irrefutável de um assassinato. E o rosto, ela o conhecia, de algum lugar. Mas onde? Os dias seguintes foram de tortura silenciosa. A notícia do crime no Parque do Retiro dominava os jornais de Madrid. A vítima era um conhecido empresário do setor imobiliário, com ligações suspeitas no mundo dos negócios. A polícia investigava, mas não havia pistas. Não havia suspeitos. Luna sabia que tinha a peça-chave, mas o medo a paralisava. Denunciar? E se ele me viu? E se souber que eu tenho a foto? Pensava ela, o coração batendo forte no peito. Sua vida, já tão discreta, viraria de ponta cabeça. E ela temia o desconhecido, temia a violência daquele mundo que sua arte tentava ignorar. Seu único confidente era seu avô, Mateu, um ex-jornalista aposentado, que agora vivia em um pequeno vilarejo na Galícia. Ele a havia ensinado a arte da fotografia e o valor da verdade. Luna, a verdade sempre encontra um caminho para vir à luz, Mateu disse em uma de suas raras ligações. Sua voz rouca pela idade, mas cheia de sabedoria. E a justiça é um dever, não uma escolha. Não carregue esse peso sozinho. Mas o peso era imenso. As contas de Luna continuavam a se acumular, e o ateliê, que antes era seu refúgio, agora parecia um lugar de confinamento. Ela mal conseguia se concentrar em sua arte, a imagem do crime obscurecendo sua visão. A dificuldade se intensificou quando, em uma tarde, enquanto Luna caminhava pela Gran Via, ela viu o homem, o assassino. Ele estava em um café elegante, sentado à mesa, conversando com outro homem. O rosto dele, com a cicatriz inconfundível, era o mesmo da foto. O coração de Luna parou. Ele era real e estava perto. Ela tentou se esconder, mas o medo a fez desviar o olhar. E nesse instante, seus olhos se cruzaram com os do homem que estava com ele no café. Era um homem alto, de cabelos negros desgrenhados e olhos de um azul intenso, quase elétrico. Havia algo nele, uma aura de autoridade e um passado sombrio que a fez sentir um arrepio. Ele a observou com uma curiosidade fria, quase um escrutínio. Luna virou o rosto e apressou o passo, sentindo-se perseguida. Ela não sabia quem era o segundo homem, mas a intensidade de seu olhar a assustava tanto quanto a imagem do assassino. Nos dias seguintes, a paranoia de Luna cresceu. Ela sentia-se observada. Seus passos pelas ruas de Madrid eram cautelosos, e sua câmera, que antes era uma extensão de si, agora parecia um fardo perigoso. Ela sabia que precisava agir, mas como e a quem recorrer? A resposta veio, ironicamente, em uma reportagem na televisão. A polícia de Madrid estava sob pressão para resolver o caso do assassinato no Retiro, e o chefe da investigação era o detetive Santiago Guzmán. A foto na tela mostrou o rosto do detetive, o mesmo homem de olhos azuis intensos que ela havia visto no café. O detetive Santiago Guzmán. Seu olhar era de um cinismo profundo, e a reputação dele, como mostrava a reportagem, era de um homem implacável, com um passado sombrio e uma fama de não confiar em ninguém. Ele era conhecido por ser um lobo solitário, que trabalhava fora das regras e que havia perdido a fé na justiça após um caso pessoal traumático que o havia assombrado. Luna sentiu um nó no estômago. O homem que deveria protegê-la, o detetive, era o mesmo que estava com o assassino. Ou seria uma coincidência? Sua mente estava em um turbilhão de dúvidas e medos. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a imagem do assassino e o olhar frio de Santiago Guzmán se misturavam em seus pesadelos. Ela tinha a foto, a prova, mas como entregá-la? A quem confiar? O medo de se expor, de se tornar o próximo alvo, a consumia. A fotógrafa invisível estava prestes a se tornar a testemunha mais perigosa de Madrid, presa em uma teia de crime e segredos, e o detetive de passado sombrio parecia ser a chave para seu destino, para o bem ou para o mal. A presença de Santiago Guzmán, o detetive de olhar enigmático, assombrava os pensamentos de Luna. A incerteza sobre seu envolvimento com o assassino a paralisava. Cada sombra na rua, cada barulho distante, parecia um sinal de perigo iminente. O rolo de filme
contendo a prova do crime, queimava em sua gaveta, um peso insuportável em sua consciência. A pressão aumentava. Os jornais continuavam a clamar por respostas, e a polícia de Madrid parecia estagnada. Luna via os noticiários, as entrevistas com o detetive Guzmán, e em cada aparição, seu olhar de lobo solitário a perturbava. Ele parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, um homem de mistérios e segredos. Seu trabalho como fotógrafa estava estagnado. A inspiração havia desaparecido, substituída por uma paranoia constante. Ela mal conseguia sair de casa, e os poucos clientes que ainda a procuravam notavam sua palidez e o nervosismo em seus olhos. A situação atingiu um ponto crítico quando, em uma tarde, Luna recebeu uma intimação da polícia. Não era por causa da foto, mas por uma pequena infração de trânsito em sua scooter, algo que ela sabia ser uma desculpa esfarrapada. Era um convite para o Distrito Policial Central, um claro sinal de que alguém estava fechando o cerco. O medo de ser implicada no crime ou de se tornar um alvo a consumia. Em seu desespero, Luna ligou para seu avô, Mateu, na Galícia. Mateu, eles me intimaram. Eu tenho certeza que é por causa da foto. A voz de Luna era um sussurro aterrorizado. O que eu faço? Eu confio no detetive Guzmán. Ele estava com ele no café. A voz de Mateu, embora distante, era uma âncora. Luna, você é minha neta. Você é forte. Confie em seus instintos. Mas, acima de tudo, confie na verdade. Leve a foto. Não há outra saída. E quanto ao detetive Guzmán, nem tudo é o que parece ser, Luna. Os caminhos da justiça são tortuosos, especialmente em Madrid. As palavras de seu avô a impulsionaram. Ela pegou o rolo de filme, seu coração batendo forte, e saiu para a rua. A caminho do distrito policial, Luna sentiu-se como um alvo. Cada rosto na multidão parecia ocultar uma ameaça. Ao chegar à delegacia, a atmosfera era de tensão. Ela foi conduzida a uma sala de interrogatório fria e impessoal. E lá estava ele, o detetive Santiago Guzmán. Ele estava sentado à mesa, com o mesmo olhar frio e penetrante que ela havia visto. Seu terno amassado e o cabelo levemente bagunçado davam-lhe um ar de cansaço, mas seus olhos azuis eram de pura intensidade. Ele era alto, de ombros largos, com traços fortes e uma beleza rude, quase implacável, mas havia algo em seu olhar que a intrigava, uma tristeza profunda que parecia se esconder por trás da frieza. Senhorita Vargas, Santiago começou, sua voz grave e um tanto rouca. Foi intimada por uma infração de trânsito, mas não estamos aqui para falar sobre isso. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Sabemos que a senhorita estava no Parque do Retiro na noite do assassinato do Sr. Ramírez. E sabemos que a senhorita tem uma câmera. Luna sentiu o ar rarefeito. Ele sabia. Ele a estava investigando. O medo a dominou, mas a fúria também. O senhor está me acusando? Luna retrucou, sua voz firme, surpreendendo-o. Eu estava apenas fotografando. E sim, eu estava lá. E sim, eu tenho uma câmera. Mas o que isso tem a ver com uma infração de trânsito? Santiago se inclinou sobre a mesa e a intensidade de seu olhar a perfurava. Apenas queremos saber o que a senhorita viu. Ou melhor, o que a senhorita fotografou. Um silêncio pesado preencheu a sala. Luna sentiu seu coração bater como um tambor. Ela tinha que arriscar, tinha que confiar em seu instinto e nas palavras de seu avô. Ela tirou o rolo de filme do bolso, colocou-o sobre a mesa, empurrando-o em direção a Santiago. Eu fotografei a verdade, detetive Guzmán. Uma verdade que eu acho que o senhor vai querer ver. Santiago pegou o rolo de filme. A surpresa em seus olhos azuis elétricos era quase imperceptível, mas estava lá. Ele o levou ao laboratório de revelação da delegacia. E Luna o seguiu nervosa. Minutos depois, a imagem surgiu no papel fotográfico. O assassino capturado no ato, com a cicatriz inconfundível. Santiago olhou para a foto, e seu rosto, antes frio e inexpressivo, contorceu-se em uma mistura de fúria e uma dor profunda. Seus punhos se cerraram. Onde o senhor conhece esse homem, detetive Guzmán? Luna perguntou, sua voz baixa, sua coragem se sobressaindo ao medo. Eu o vi com o senhor no café. Ele é o assassino, mas o senhor o conhece. Santiago a olhou, seus olhos azuis fixos nos dela, não mais com frieza, mas com uma intensidade avassaladora. A arrogância inicial desapareceu, dando lugar a uma vulnerabilidade rara. Ele é meu irmão, Luna, meu irmão gêmeo.
Hector, e ele é um fantasma do meu passado, um passado que eu jurei manter enterrado. Luna sentiu um choque. O irmão gêmeo, a mesma beleza sombria, mas um destino tão diferente. O detetive de passado sombrio era o irmão do assassino. O mistério havia se aprofundado e Luna se viu no centro de uma tragédia familiar que transcendia o crime. O homem que a havia intimidado era, na verdade, um homem em busca de redenção, e a fotografia acidental não apenas revelou um crime, mas uniu a fotógrafa invisível a um detetive de coração partido em uma perigosa busca pela verdade e pela justiça. A revelação de Santiago Guzmán ecoou na sala fria de interrogatório. O assassino era seu próprio irmão gêmeo, Hector. Luna sentiu o peso da tragédia familiar que se desdobrava diante dela. A foto acidental não era apenas a prova de um crime, mas a chave para desenterrar um passado sombrio que assombrava o detetive. O desprezo inicial de Santiago por Luna se desfez, substituído por uma vulnerabilidade dolorosa e uma necessidade urgente de sua ajuda. Hector, ele é um monstro, mas ele é meu irmão. Eu preciso pegá-lo, não para prendê-lo, mas para salvá-lo dele mesmo, Santiago disse, sua voz rouca, os olhos azuis cheios de uma angústia profunda. Ele tem se escondido nas sombras por anos, envolvido com o submundo de Madrid, com pessoas perigosas. Eu tentei tirá-lo disso, mas ele sempre escapou. Luna o olhou, sentindo uma onda de compaixão. Por trás da fachada de durão, Santiago era um homem dilacerado pela dor e pela lealdade familiar. Ele te viu no café, Santiago, e ele sabe que você me viu. Estamos em perigo, Santiago assentiu. Eu sei. É por isso que preciso de você, Luna. Sua foto é a única prova que temos, mas precisamos de mais. Precisamos de um plano. A partir daquele momento, a pequena oficina de fotografia de Luna, antes um refúgio de arte, tornou-se o quartel-general de uma investigação secreta. Santiago, com seu conhecimento do submundo de Madrid e seus contatos na polícia, os poucos em quem ainda confiava. E Luna, com sua perspicácia, sua paciência e sua câmera, tornaram-se uma dupla improvável. Eles trabalhavam na surdina, sem envolver a delegacia por completo, temendo vazamentos e corrupção. Hector é inteligente. Ele não deixa rastros, Santiago explicou uma noite, debruçado sobre mapas de Madrid, enquanto Luna revelava novas fotos que poderiam conter pistas. Ele opera nas sombras, movendo-se entre o luxo e o crime. Isabela, com sua memória fotográfica e seu olhar atento, ajudava a cruzar informações. Ela estudava as fotos de Santiago, as notícias antigas sobre Hector, buscando padrões, detalhes que pudessem levar a ele. A cicatriz de Hector, ela não é apenas um sinal, Luna observou uma tarde, enquanto analisava a foto do crime. Ela tem uma forma peculiar, quase como uma marca de ferro. É muito antiga? Santiago franziu a testa. Sim, ele a tem desde a infância. Foi um acidente ou uma briga, eu não lembro bem. Por que a pergunta? Porque a forma dela é muito específica. Eu já vi algo parecido em algumas fotos de arte antiga, símbolos de uma irmandade ou de uma família. A intuição de Luna, sua sensibilidade para os detalhes, a impulsionava. E o homem que foi assassinado, Ramírez, ele era do setor imobiliário, com ligações suspeitas. Talvez Hector não o tenha matado por dinheiro, mas por algo mais profundo, algo que envolva a família dele. A teoria de Luna parecia improvável, mas Santiago, ciente da complexidade de seu irmão, decidiu investigar. Eles mergulharam no passado de Hector, nos seus primeiros anos em Madrid, nos locais que ele frequentava antes de desaparecer no submundo. E a cada passo, a verdade sobre o passado sombrio dos irmãos Guzmán começava a se desvelar. A relação entre Luna e Santiago, antes marcada pela desconfiança e pela arrogância dele, transformou-se. Ele, o detetive de temperamento forte, que sempre agiu sozinho, começou a confiar nela, a respeitar sua inteligência e sua sensibilidade. Seus olhos azuis antes gélidos, agora a olhavam com admiração e uma vulnerabilidade que o tornava incrivelmente humano. A beleza discreta de Luna, sua força silenciosa, cativavam-no de uma forma que ele nunca havia experimentado. Você é diferente, Luna, Santiago confessou uma noite, enquanto eles tomavam café em um balcão discreto em Malasanha,
o som da cidade ao redor. Você vê o mundo de uma forma que eu esqueci. Você vê a verdade nos detalhes. Ele tocou a mão dela, um gesto hesitante, mas cheio de uma promessa silenciosa. E você me fez ver que nem tudo está perdido, nem mesmo a esperança de encontrar meu irmão. Luna sentiu um arrepio. Aquele homem, de passado sombrio e beleza implacável, estava se revelando um protetor, um aliado e um amor inesperado. A atração entre eles era inegável, uma chama que se acendia em meio ao perigo. O ponto de virada veio quando Luna, investigando fotos antigas de Hector, encontrou uma que ele havia tirado anos atrás. Era uma foto do Palácio de Líria, uma residência aristocrática em Madrid, e nela, um detalhe chamou sua atenção: uma fonte no jardim, com esculturas de gárgulas, e em uma das gárgulas um pequeno brasão, o mesmo brasão do relógio de bolso que ela restaurou, com a águia e o ramo de oliveira. Santiago! Luna exclamou com a foto em mãos. Eu sei de onde é a cicatriz de Hector. É o símbolo de uma sociedade secreta, ligada à família Ramírez. Eles se reúnem no Palácio de Líria, e a Condessa Rossi, a ancestral, estava ligada a eles. Santiago a olhou, seus olhos azuis arregalados. O Palácio de Líria, a família Ramírez, uma sociedade secreta. Aquele crime no Retiro era muito mais do que um assassinato. Era uma trama complexa, com raízes profundas na história de Madrid. A fotógrafa invisível havia desvendado o primeiro fio de uma conspiração de proporções gigantescas, e o detetive de passado sombrio estava prestes a se ver no centro de uma batalha que poderia mudar sua vida para sempre. Se você está vidrada nesse mistério e nessa aliança perigosa e quer descobrir o que o Palácio de Líria esconde, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. A conspiração está apenas começando a se revelar e o amor a florescer. A revelação sobre o Palácio de Líria, a sociedade secreta e a ligação com a cicatriz de Hector e a família Ramírez acendeu uma nova urgência na investigação de Luna e Santiago. Madrid, a cidade vibrante e misteriosa, revelava suas camadas mais sombrias, e eles estavam prestes a mergulhar em um mundo de segredos que se estendia por gerações. Santiago, com sua experiência em investigações complexas, usou seus contatos mais confiáveis para obter informações sobre a Sociedade da Águia Dourada, um grupo ultra-secreto de influentes famílias madrilenhas que se reunia no Palácio de Líria. Luna, com sua habilidade de observar e sua memória fotográfica, tornava-se cada vez mais essencial. Ela analisava documentos antigos, fotos, plantas do palácio, buscando detalhes, padrões, algo que pudesse desmascarar a sociedade e, consequentemente, expor Hector. Eles são poderosos, Luna, Santiago alertou uma noite, enquanto eles revisavam arquivos antigos em seu pequeno escritório improvisado na delegacia, sob a luz fraca de uma luminária. O cheiro de café e papel velho preenchia o ar. Estão ligados a todas as esferas do poder em Madrid e protegem seus segredos com unhas e dentes. Luna, porém, não se intimidava. A cada nova descoberta, sua coragem crescia. Ela já não era a fotógrafa invisível que vivia à margem. Agora, era uma mulher no centro de uma batalha pela verdade. E a presença de Santiago ao seu lado era sua maior força. O relacionamento deles florescia em meio ao perigo. As noites em claro, as conversas sussurradas, a adrenalina compartilhada, tudo os puxava para uma intimidade profunda. Marco, o detetive de passado sombrio e temperamento forte, revelava um lado surpreendentemente terno e protetor para com Luna. Ele admirava sua mente brilhante, sua sensibilidade artística e a forma como ela via o mundo com uma perspectiva única. Você é uma inspiração, Luna, Santiago confessou uma tarde, enquanto eles caminhavam por um calejão discreto, os ombros quase se tocando. Você me fez acreditar que a justiça ainda é possível, mesmo quando tudo parece corrompido. Ele tocou o rosto dela, seus dedos fortes e gentis, e você me fez ver que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Luna sentiu um arrepio. Aquele homem, antes tão arrogante e distante, agora a olhava com uma paixão que a desarmava. Ela via por trás de seu passado sombrio a dor que ele carregava e o homem honrado que ele estava se tornando. O amor deles era um fogo que os aquecia em meio à frieza da investigação. A superação de Luna
Não era apenas sobre desvendar o crime, era sobre encontrar sua voz e seu propósito. Com o apoio de Santiago, ela começou a usar sua fotografia de uma nova maneira, não apenas para a arte, mas para a verdade. Ela fotografava os locais ligados à conspiração, os rostos dos envolvidos, as sombras que a justiça ignorava. Suas fotos, antes melancólicas, ganhavam agora uma força documental impressionante. A maior descoberta veio quando Luna, analisando plantas antigas do Palácio de Líria, notou um padrão recorrente nas imagens. As gárgulas na fonte do parque e as do palácio eram idênticas, e havia um símbolo oculto gravado em uma delas no palácio, um olho estilizado dentro da águia dourada. Santiago, Luna exclamou com a planta aberta sobre a mesa. O olho é a marca da sociedade secreta, a sociedade do olho que tudo vê. Eles usam esses símbolos para marcar seus territórios. E Héctor, a cicatriz dele pode não ser um acidente, pode ser um ritual de iniciação. Santiago a olhou, seus olhos azuis arregalados. A teoria de Luna era ousada, quase inacreditável, mas fazia sentido. O assassinato de Ramírez não era um crime isolado, era parte de um jogo de poder dentro da sociedade. E Héctor, seu irmão, era uma peça nesse jogo, ou talvez a vítima de um destino sombrio. Se for um ritual, significa que Héctor não é apenas um criminoso. Santiago murmurou, a voz tensa. Ele está preso a eles e pode estar em perigo. A urgência de encontrar Héctor se intensificou. Eles precisavam infiltrar-se no Palácio de Líria. Era um plano arriscado, mas a única forma de desvendar a verdade e talvez salvar Héctor de si mesmo. Luna, a fotógrafa invisível, estava prestes a se tornar uma espiã no coração do poder de Madrid. E ao seu lado, o detetive de passado sombrio que ela havia ensinado a amar estava pronto para enfrentar seus próprios demônios para proteger a mulher que iluminava sua vida. A descoberta da sociedade do olho que tudo vê e a teoria de que a cicatriz de Héctor era uma marca de iniciação transformaram a investigação de Luna e Santiago em uma missão de vida. Madrid, a cidade vibrante e cultural, revelava suas entranhas mais escuras, um submundo de poder e rituais que os desafiava a cada passo. A urgência de infiltrar o Palácio de Líria para desvendar os segredos da sociedade e encontrar Héctor se tornou a prioridade máxima. Santiago, com sua inteligência tática e sua rede de contatos leais, traçou um plano meticuloso. Ele sabia que entrar no Palácio de Líria exigiria mais do que astúcia, exigiria sutileza e a capacidade de passar despercebida. Era aí que Luna, a fotógrafa invisível, se encaixava perfeitamente. Eles descobriram que a sociedade realizava um grande evento anual, um baile de máscaras exclusivo, que seria a oportunidade perfeita para a infiltração. Você vai entrar como fotógrafa oficial do evento, Luna, Santiago explicou uma noite, enquanto eles revisavam a planta do palácio. O cheiro de papel e atenção preenchiam o pequeno apartamento dela. Eu entrarei como segurança particular, contratado por um dos membros que ainda me deve favores. Uma vez lá dentro, procuraremos Héctor e as provas. Luna sentiu um misto de medo e excitação. Era um risco enorme, mas a chance de desvendar a verdade e ajudar Santiago a encontrar seu irmão era uma força inesgotável. Ela já não era a mesma mulher que tremia ao som de um flash acidental. Sua jornada a havia transformado em uma estrategista, uma mulher de fibra. O relacionamento entre Luna e Santiago florescia em meio ao perigo. As horas de trabalho, as conversas sussurradas, a adrenalina compartilhada, tudo os unia de uma forma que transcendia a paixão. Ele, o detetive de passado sombrio, havia encontrado em Luna não apenas sua parceira na justiça, mas a luz que dissipava suas próprias sombras. Sua arrogância inicial havia se derretido, revelando um homem de profunda lealdade e um amor que se tornava a cada dia mais explícito. Tenho medo por você, Luna, Santiago confessou, segurando o rosto dela entre as mãos, seus olhos azuis intensos fixos nos dela. É perigoso. Demais. Luna tocou o rosto dele, o calor de sua pele transmitindo uma força silenciosa. Eu também tenho medo, Santiago, mas não posso recuar nem você. A verdade vale o risco. E não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ele a beijou, um beijo profundo e cheio de promessas, que selava não apenas o amor, mas a determinação de ambos. No dia do baile de máscaras,
O palácio de Líria estava deslumbrante, envolto em um ar de mistério e opulência. Máscaras venezianas e trajes de gala ocultavam os rostos da elite de Madrid, tornando a infiltração ainda mais desafiadora. Luna, com sua câmera pendurada no pescoço, misturava-se à multidão como uma verdadeira fotógrafa invisível, registrando rostos, gestos e, discretamente, procurando por Hector. Santiago, com seu terno impecável e um ponto eletrônico no ouvido, movia-se como uma sombra entre os convidados, seus olhos azuis perscrutando cada canto. A sociedade do olho que tudo vê realizava seus rituais em uma ala secreta do palácio, acessível apenas por uma passagem oculta atrás de uma tapeçaria antiga. Luna e Santiago tinham um mapa do palácio que Santiago havia conseguido e as pistas do brasão do olho para guiá-los. Foi Luna, com seu olhar aguçado para os detalhes, quem encontrou a passagem secreta. Atrás de uma tapeçaria que retratava uma águia dourada, um mecanismo oculto revelou uma porta estreita e escura. Ela fez um sinal para Santiago, que a seguiu. Lá dentro, uma cena de rituais e poder se desenrolava. Homens e mulheres mascarados, vestidos em mantos escuros, estavam reunidos em torno de uma mesa, com o símbolo do olho que tudo vê no centro. E ali, de pé, com a cicatriz da águia em seu rosto, estava Hector. Ele não era apenas um membro, ele parecia estar conduzindo parte do ritual, seus olhos, idênticos aos de Santiago, brilhando com um fanatismo perturbador. Eles observaram de longe. As palavras de Hector e dos outros membros eram de lealdade à sociedade, de manutenção do poder através de meios ilícitos, de sacrifícios para proteger seus segredos. Eles discutiam o assassinato de Ramírez, revelando que ele havia tentado expor a sociedade e que Hector havia sido o executor. Hector, Santiago sussurrou, a voz embargada, seus olhos azuis cheios de dor e desilusão. A verdade sobre seu irmão era ainda mais sombria do que ele imaginava. Enquanto observavam, Luna notou algo. Um homem mascarado com um anel distinto no dedo estava conversando com Hector, entregando-lhe um envelope. Luna levantou a câmera e, com a precisão de sua arte, clicou. O flash, silencioso e discreto, capturou a imagem. Era o líder da sociedade, um figurão político que ninguém jamais desconfiaria, e Hector recebendo ordens. A prova final. Nesse instante, um dos guardas da sociedade, que estava mais afastado, notou a presença deles. Um alarme silencioso soou. "Corra, Luna! Eu os distraio!" Santiago gritou, sua voz cheia de urgência. Ele sabia que o plano havia sido descoberto. Ele puxou sua arma, um revólver de pequeno porte que ele sempre levava, e abriu fogo contra as luzes do local, criando um caos calculado. Luna correu, seu coração martelando, a câmera apertada contra o peito. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela tinha a foto, a prova que desmascararia a sociedade e incriminaria Hector. Mas a fuga não seria fácil. Atrás dela, os gritos de fúria dos membros da sociedade e o som de tiros e de uma batalha que começava a se desenrolar na escuridão. O detetive de passado sombrio estava lutando por ela, por sua própria redenção e por uma justiça que parecia ter abandonado sua vida. Luna, a fotógrafa invisível, estava prestes a expor um crime que mudaria Madrid e, nesse processo, a encontrar seu verdadeiro amor. O caos explodiu no Palácio de Líria. Enquanto Santiago Guzmán, o detetive de passado sombrio, criava uma distração com tiros e manobras táticas para cobrir a fuga de Luna, a fotógrafa invisível corria pelas passagens secretas do palácio, o flash da câmera em sua mente, a imagem do líder da sociedade e de Hector gravada em seu filme. A adrenalina pulsava em suas veias, seus cabelos negros voando enquanto ela se esquivava pelas sombras. Ela ouvia os gritos, os disparos, o caos se espalhando. Sabia que Santiago estava em perigo, mas também sabia que sua missão era essencial: proteger a prova. A vida dele, a dela e a justiça em Madrid dependiam daquele filme. Luna conseguiu emergir do palácio por uma saída discreta, em um beco escuro. O ar fresco da noite madrilenha atingiu seu rosto, mas o alívio foi breve. Ela precisava revelar a foto, ir à polícia, expor tudo. Mas a quem confiar? A sociedade do olho que tudo vê era poderosa, e seus tentáculos se estendiam por toda a cidade. Horas depois, já em seu laboratório improvisado no banheiro, com as mãos tremendo, Luna revelou o filme. A foto do líder mascarado da sociedade,
com o anel distinto no dedo, e de Héctor, recebendo ordens, surgiu com uma clareza arrepiante. Era a prova que conectava a alta sociedade de Madrid a um submundo de crime e rituais. Enquanto a foto secava, um estrondo na porta de seu apartamento a fez sobressaltar. Era a polícia, mas não os aliados de Santiago. Eram homens que ela não reconhecia, com olhares frios e uniformes impecáveis. Eram homens da sociedade, agindo sob disfarce, enviados para silenciá-la. Senhorita Vargas, temos um mandado de busca, um deles disse, sua voz sem emoção. Estamos procurando por material fotográfico ilegal. Luna sabia que estava encurralada. Não havia tempo para ligar para Santiago. Não havia tempo para nada. Ela apertou a foto em suas mãos, seu coração martelando. De repente, outro estrondo. A porta foi arrombada, não pelos homens mascarados, mas por Santiago Guzmán. Ele estava ferido, um corte profundo em seu braço, mas seus olhos azuis elétricos ardiam com uma fúria e uma determinação que a fizeram prender a respiração. Afastem-se dela, Santiago bradou, sua voz rouca, apontando a arma para os falsos policiais. Vocês não têm mandado algum, e eu sei quem vocês são e o que fazem. A batalha foi rápida e brutal. Santiago, mesmo ferido, lutou com a fúria de um leão. Ele era o detetive de passado sombrio, com todas as suas habilidades letais, lutando para proteger a mulher que amava e a verdade que os unia. Enquanto os falsos policiais tentavam dominá-lo, Luna viu sua chance. Com um movimento rápido, ela pegou a foto recém-revelada e, com a agilidade que a caracterizava, escondeu-a em um compartimento secreto dentro de sua velha câmera Canon, o mesmo que seu avô havia ensinado a ela. Em meio à confusão, uma sirene soou na rua. Reforços. Desta vez, a polícia de verdade, acionada por um dos poucos contatos leais de Santiago. Os homens da sociedade recuaram, sabendo que estavam expostos. Santiago, ferido, mas vitorioso, caiu de joelhos. Luna correu até ele, abraçando-o com força. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Você está bem, Santiago? Ela sussurrou, seu coração apertado. Ele sorriu, um sorriso manchado de sangue, mas cheio de uma doçura que ela nunca havia visto. Eu estou bem, Luna. Conseguimos, você conseguiu. Onde está a foto? Luna tirou a câmera, abriu o compartimento secreto e entregou a foto a Santiago. Ele a olhou e um brilho de triunfo surgiu em seus olhos azuis. É o líder, Luna, o Barão de la Vega. E Héctor, a prova irrefutável. Santiago disse, sua voz cheia de convicção. A sociedade vai cair e meu irmão terá que enfrentar as consequências. Mas agora, a verdade vai prevalecer. A verdade, de fato, prevaleceu. Com a foto de Luna e o testemunho de Santiago, a sociedade do olho que tudo vê foi desmascarada. O Barão de la Vega e outros membros influentes foram presos e suas redes de corrupção desfeitas. Héctor foi capturado. E embora Santiago sentisse a dor da traição e da perda, ele sabia que a justiça precisava ser feita. Ele prometeu a si mesmo que faria de tudo para que Héctor recebesse a ajuda de que precisava. No meio da tempestade, o amor entre Luna e Santiago floresceu, mais forte do que nunca. A fotógrafa invisível e o detetive de passado sombrio, unidos pelo perigo e pela busca pela verdade, encontraram um no outro um propósito e uma paixão que transcendiam todas as expectativas. O crime acidental havia revelado um segredo sombrio, mas também o caminho para um amor arrebatador e para a redenção. Os meses que se seguiram à queda da sociedade do olho que tudo vê foram de intensa transformação para Madrid e para a vida de Luna e Santiago. A cidade, antes encoberta por uma teia de segredos e corrupção, respirava um ar mais puro de justiça. A influência do Barão de la Vega e dos outros membros foi desmantelada, e a verdade sobre seus crimes foi exposta ao público. Santiago Guzmán, o detetive de passado sombrio, emergiu como um herói. Sua reputação, antes marcada pela melancolia e pelo isolamento, agora era sinônimo de coragem e integridade. Ele liderou a reestruturação de sua unidade policial, implementando novas práticas baseadas na transparência e na ética. A dor de ver seu irmão, Héctor, enfrentar as consequências de seus atos ainda o assombrava, mas ele sabia que era o caminho para a cura de ambos. Héctor, em sua prisão,
começou a receber tratamento psicológico, um primeiro passo para a redenção. Luna, a fotógrafa invisível, deixou de ser invisível. Suas fotos, que antes capturavam a beleza oculta da cidade, agora eram a voz da justiça. A imagem do Barão de la Vega e de Héctor no palácio, exposta em galerias e jornais, tornou-se um símbolo da vitória da verdade sobre a corrupção. Ela se tornou uma fotógrafa renomada, cujas obras não apenas adornavam paredes, mas contavam histórias, desmascaravam injustiças e inspiravam a mudança. Sua arte, que um dia foi um refúgio, tornou-se uma poderosa ferramenta de transformação social. O amor entre Luna e Santiago floresceu em uma paixão que desafiava todas as expectativas. Ele, o homem de temperamento forte e beleza implacável, encontrou em Luna a paz, a alegria e a luz que faltavam em sua vida. A arrogância inicial deu lugar a uma ternura profunda e a um companheirismo inabalável. Ela, a mulher que via o mundo em nuances de luz e sombra, encontrou em Santiago um amor que era tão verdadeiro e forte quanto a própria justiça que eles haviam buscado. Eles se casaram em uma cerimônia discreta, mas cheia de significado, no mesmo Parque do Retiro onde tudo começou. As árvores centenárias, antes testemunhas de um crime, agora abençoavam a união de duas almas que haviam encontrado o amor em meio ao perigo. Luna vestia um vestido simples, mas elegante, e em seu pescoço um pequeno pingente em formato de câmera, o símbolo de sua jornada e de sua paixão. Santiago a olhava com a adoração de um homem que havia sido salvo, não por uma heroína, mas por uma mulher que enxergou sua alma. A história de Luna e Santiago, a fotógrafa invisível e o detetive de passado sombrio, tornou-se uma lenda em Madrid. Ela nos lembra que, mesmo nas sombras mais profundas, uma foto acidental pode revelar não apenas um crime, mas o caminho para a verdade, para a justiça e para um amor que reescreve o destino de todos. Que história poderosa e emocionante, não é mesmo? A jornada de Luna e Santiago nos mostra que a coragem de uma mulher pode desvendar os maiores segredos e que o amor pode florescer nos terrenos mais inesperados. Se você se emocionou com cada reviravolta, se inspirou com a força de Luna e a redenção de Santiago, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma história de superação e romance como essa. Deixe seu comentário abaixo, nos contando qual foi o momento que mais te surpreendeu e o que essa trama te ensinou sobre o poder da verdade e do amor que desafia a escuridão. Sua opinião é valiosíssima para nós. E se você amou essa história, curta este vídeo e compartilhe com todas as mulheres que você conhece. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível aventura em Madrid. Até a próxima história.